Sem você falar. Ó, já estou gravando no Zoom. Em primeiro lugar, queria te agradecer aí pela disponibilidade de ter essa conversa. É um grande prazer, Rinaldo. E dizer que, para mim, é tudo muito novidade. Essa é a primeira vez que eu faço uma live nesse lugar aqui de produtor. E semana passada e retrasada, eu participei na condição de convidado, e aí Sim. me deu vontade, então, de fazer alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas em termos de algum conteúdo, né? Como eu tenho essa vivência de mediação de conflitos, eu falei, bom, deixa eu então fazer uma coisa que a gente vai aonde os conflitos estão, traz casos concretos e específicos que a gente acha que possa estar acontecendo nas casas das pessoas, porque está acontecendo nas nossas casas e nas casas de pessoas próximas, e a partir desses dados concretos a gente tenta falar um pouco, e você como, né, você vai falar da tua experiência aí com adolescentes, pode também colaborar, ampliar essa visão. Então a ideia dessa live, essa ideia de um toque-toque tem conflito aí, é um pouco desse ponto de partida de que tem gente que fala assim, eu não tenho conflitos, eu não preciso fazer terapia, eu não preciso dessas coisas porque eu não tenho conflitos, né? E tá certo, cada um sabe onde aperta o calo, mas assim, como mediador, eu não acho que conflito é uma coisa boa, mas o conflito é uma coisa que está presente na vida das pessoas e que ela pode ser menos pesada e mais leve se a gente enxerga nela uma oportunidade de aprendizado. Então, para a gente, para mim aqui está fazendo essa live, é uma oportunidade de aprendizado. Eu queria me apresentar para as pessoas que não me conhecem, porque é desse lugar que eu vou estar falando. Eu sou pai de um adolescente de 15 anos, que mora com a mãe, nós somos separados, mas temos muito contato, então eu estou sempre falando tanto com ele quanto com ela, e ali é um lugar de enorme aprendizado para mim. Eu também já estou há 3 anos fazendo um trabalho voluntário de mediação de conflitos em escolas públicas do Rio de Janeiro, e ali a gente lida com adolescentes de 15 a 18 anos, e também é um enorme laboratório, uma enorme oportunidade de aprendizado. E a partir daí eu tenho participado de alguns workshops com diretoras de escolas privadas, então a gente também acaba aprendendo bastante, mas é sempre nesse lugar da humildade que eu gostaria de deixar claro que será a minha fala. E eu acho que é um lugar de força diante do conflito. O conflito, na verdade, se a gente se coloca como uma pessoa que tem a certeza da solução dele, a gente tende a ter mais problema. Quando a gente se coloca nesse lugar de, bom, deixa eu ouvir primeiro o que o outro vai falar, a tendência é que a gente consiga daí construir alguma coisa. Então, é disso que eu gostaria de falar para me apresentar. A gente tem várias coisas em comum, né? A gente faz o curso de formação das constelações familiares já há mais de 3 anos juntos. Temos, e aí eu vou dizer também do meu lugar de experiência, eu antes de estar ligado a esse campo das constelações, eu fiz psicanálise, depois fiz terapia haitiana há muito tempo, junguiana, tenho esse percurso e eu sei que você tem uma enorme militância nessa área, muita experiência como psicoterapeuta. Além disso, eu trabalho como servidor público no Ministério do Trabalho durante muito tempo no setor marítimo. Eu sei que você tem larga experiência em barcos e navios e atuar em confinamento, então também temos essa oportunidade de trocas. E nesse momento da pandemia, eu acho que é interessante também ter um olhar sobre como nós, enquanto pais, ou mesmo enquanto tios, enquanto avós, enquanto a gente se relaciona com os adolescentes, a gente pode olhar para os conflitos que surgem e buscar o nosso lugar de força. Essa é a minha fala inicial. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu estou vendo uma praia aí, você está trabalhando no seu escritório praieiro, eu estou com o meu aqui, junto com os meus antepassados baianos, e assim a gente vai tocando o nosso barco. Um grande abraço.
Obrigado. Para quem está no Instagram, não está vendo isso, Reinaldo. Somente para quem está aqui no YouTube, eu coloquei, tem uma praiazinha, a praia curitibana aqui, chama-se Parque Barigui. Uma praiazinha curitibana de fundo aqui. Mas é um imenso prazer estar aqui com você, sempre uma grande felicidade a gente se encontrar, ainda mais agora por um tema tão legal que nos toca já faz um tempo, já, né? Faz alguns anos que estamos conversando sobre essas coisas e tal, né? E é interessante você falar sobre as coisas que nós temos em comum. Primeiro porque eu, antes de ser psicólogo e psicoterapeuta, eu fui marinheiro durante 11 anos, né? Trabalhei na época que chamava de Fronap, e você muita coincidência, achei muito legal, porque você conhecia profundamente esse trabalho, conhecia as coisas, conhecia os navios e tal. Isso foi uma coisa interessante. Eu saí da Marinha em 92, faz bastante tempo já, né? Depois eu fui fazer psicologia e me formei em psicologia e seguia enfim, a minha formação aí como psicólogo, como psicoterapeuta, em especial no trabalho com o trabalho haitiano. Então, essa foi a parte mais importante para mim aí, né? Na questão do trabalho, que foi o trabalho haitiano. Eu segui firme na primeira formação haitiana, neo-haitiana, enfim, com a abordagem mais da bioenergética e tal, e depois, na sequência, fiz uma formação em biossíntese e depois acabei estudando o trabalho haitiano tradicional, da vegeterapia e tal. Então, a minha formação, ela seguiu por aí, e aí, mais recentemente, eu, né, junto com você, fomos estudar as constelações. Eu já estou acho que uns 15 anos dentro das constelações, estudando, mais ou menos, e essa última formação, que já estamos aí há 3 anos e meio, praticamente, já, né, dentro desse processo. E essa grata felicidade de poder encontrar você e falar também, não sei se nunca se disse, mas o meu pai era baiano. Então, eu tenho minhas tias baianas, eu tenho minha família toda baiana, então que está igual aí, né? O adolescente, de uma maneira geral, ele vive a rebeldia dele, e aí os pais, muitas vezes, têm uma certa dificuldade de lidar com momentos de raiva, com momentos de indignação da parte do adolescente. Então, por exemplo, uma situação que pode ter acontecido muito agora durante o confinamento. O adolescente está em casa o dia inteiro, os pais também estão em casa, e de repente os pais se dão conta que o adolescente, ou que a adolescente, está várias horas, 4, 5 horas por dia, jogando jogos violentos. E os pais entendem que isso não é adequado. Eles entendem que isso deve ter colocado um limite. Né? E você, então, olha, não pode jogar tanto tempo, tem que jogar metade desse tempo. E o adolescente, muitas vezes, não aceita. Ele briga, ele xinga, ele bate a porta, E aí é importante a gente ter claro que, muitas vezes, a questão do excesso do eletrônico não necessariamente tem a ver só com ter boas notas. Às vezes, o adolescente tem boas notas, mas a pergunta e essa é uma das perguntas, em primeiro lugar, qual seria 4 horas de jogos violentos dentro de casa? Algo deve ser permitido ou algo que deve ser limitado? E dentro disso, como fazer isso? Como estabelecer esse limite? E aí eu falo um pouco do meu lugar de mediador, né? E de constelador também, né? A raiva é um sentimento que é um sentimento difícil. Muitas vezes, lá nas constelações, ela aparece como aquele sentimento secundário que está ali escondendo algo que está por detrás, mas, independente de qualquer coisa, eu vejo que a raiva ela tem um lado muito positivo. E que, especialmente no momento de lidar com filhos adolescentes, é importante que os pais estejam abertos a isso. E por que isso? Em primeiro lugar, porque até uma certa idade, a criança ela está ali numa relação onde o pai e a mãe são como se fossem super-heróis. Eles têm aquela relação, o filho tem uma relação de mãe,
com esse pai, com essa mãe. A partir de um certo momento, ele já começa a perceber que ele tem situações que são diferentes desses pais. E é fundamental que o adolescente consiga fazer esse processo de se separar daquilo que ele tem diferente em relação ao seu pai e à sua mãe, um processo que ele tenha na vida inteira. A ida dele para uma escola, por exemplo, já é um processo de ter espaço para que essa diferenciação aconteça. Ele já começa a conviver com outras pessoas, outros colegas, outros professores, e ali ele pode entender que tem a forma que os pais fazem e tem outras formas de fazer, e é importante que ele identifique que ele não deve fazer tudo igualzinho papai e mamãe diz para ele. A questão que se coloca, principalmente do ponto de vista dos pais, então, é como a gente, entendendo que a raiva é algo positivo para um adolescente, como acolher essa raiva, entendendo, por outro lado, que pais são grandes e filhos são pequenos. E dentro de casa, principalmente, as regras são estabelecidas pelos pais. Os limites são tão importantes para um adolescente quanto ele poder viver a sua raiva. Então, voltando para aquele exemplo concreto lá de se jogar 4 horas de jogos violentos, eu acho que é importante os pais conversarem entre eles e estabelecer, de fato, é muito tempo. A gente pode também imaginar uma situação onde a gente pode, enquanto pais, consultar as escolas. Olha, na opinião de vocês, mesmo durante uma pandemia, é razoável se jogar 4 horas de jogos violentos? Então, uma vez que os pais estabelecem qual é a regra que deve vigir dentro de casa, eles devem, ao meu ver, chamar o filho e dizer para ele que eles entendem que 4 horas de jogos violentos é algo que eles não acham adequado e que, portanto, eles têm que... a regra é que se jogue um certo número de horas, um certo número de tempo, e deixando claro, a meu ver, que não é possível que o adolescente faça o uso do tempo dele da maneira como ele acha correto, e ele possa fazer de tudo um pouco. Mas esse limite é importante que seja dado, e aí muitas vezes o adolescente quer fazer um debate, quer uma discussão, quer ponderar, quer dizer, quer argumentar, e é importante a gente acolher, ouvir o que eles têm a dizer, mas eu acho muito importante os pais, ao final desse diálogo, eles terem muita firmeza no sentido de dizer aquilo que eles acham que é certo, ainda que eles estejam cometendo algum excesso. Mas eu acho que é importante o limite ser administrado para os adolescentes ao lado da possibilidade deles terem a raiva acolhida e deles poderem se rebelar. É isso que eu diria nesse primeiro momento. O que você poderia falar aí, por favor? Eu gostaria de, no primeiro momento, contextualizar, acho que uma coisa importante, Naldo, é a ideia de adolescência. Né? A gente acaba compreendendo que a adolescência é um fenômeno normal do ser humano, mas ele não é. Né? A adolescência é um fenômeno muito recente, é um fenômeno praticamente pós-guerra, pós-segunda guerra, então ele tem poucos anos, 60, 70 anos, que começou a se entender esse conceito de adolescente rebelde, esse conceito de adolescente que briga, que tem raiva e tal, ele é algo muito recente. Então, o Otávio Palhares tem um livro escrito na Folha de São Paulo, que fala sobre adolescência. E é interessante essa forma dele observar isso, que é assim, a adolescência ela vai se revelar quase como que um desejo dos pais a fazer aquilo que eles não queriam fazer. Então, a gente vai falar das pessoas que participaram de guerra, e nas guerras, enfim, que morriam nas guerras, por exemplo? Os jovens, né? Tinha dia que 40, 50, 60 mil jovens morriam apenas um dia na guerra também. Então, esse passa a ser um problema também nesse sentido aí, né? O que é que se vê nesse momento, o que acontece, contra o que eles se rebelam, e se é só uma questão do adolescente ou isso é uma questão familiar.
né? Então, muitas vezes, esses adolescentes eles vão simbolizar um pouco desses desejos dos pais que não se concretizaram, de liberdade e tal. Então, para um pai poder olhar para o filho adolescente, ele precisa primeiro se olhar como adolescente, né? E se olhar profundamente e compreender profundamente o seu tempo de adolescência, e o que se concretizou e o que, em termos de sonhos e aspirações, não se concretizou, né? Isso é importante a gente poder entender de uma certa forma, né? O que é que isso simboliza esse adolescente. Então, esse adolescente que antigamente simplesmente ele passava por um ritual, né, de passagem de adolescência, ele era adolescente e um dia ele passava por um ritual, hoje em dia, enfim, várias tribos ainda têm rituais, era um ritual, pô, passou disso de um dia para o outro, ele deixou de ser a criança e virou o adulto. Então, ele era diferente a forma como que simbolizava isso antes. Num outro momento, na nossa sociedade, essa adolescência se estende por anos, né? Às vezes até por medo, por excesso de proteção familiar e, portanto, cuidado e tal, quanto ao qual até o adolescente acaba se rebelando. Então, entender que essa raiva do adolescente é algo só da produção dele, que ele tem que dar conta, não, é um fenômeno familiar, é sistêmico, né? Pertence àquela família, então aquela família precisa lidar. Não é olhar para esse adolescente e dizer, isso é só uma questão sua e você vai ter que controlar e tal. Então, se entendendo que é uma questão sistêmica, e os pais precisam se olhar a partir da adolescência deles, entender que esse é um fenômeno em que ele precisa, de uma certa forma, seguir em direção à vida, e aí tem um segundo ponto. O segundo ponto é esse. O que é que os pais apresentam ao filho adolescente que está ligado à vida? Que desejo esses pais têm pela vida, que vontade eles têm de viver, de criar coisas novas, de criar uma possibilidade de futuro. É isso que esses pais passam aos filhos. Eu tenho uma expectativa com relação à vida, eu consigo esperar que a vida possa ser diferente, ou mais criativa, eu posso pensar em trabalhar, eu posso pensar sobre isso. Então, de novo, a gente vai entender que essa adolescência é um fenômeno sistêmico. Quem adolesce nesse momento é a família, né? É um processo todo que afeta a família inteira. O que é que eu desejo e o que eu vejo para minha vida? Isso que esse menino vai olhar, essa menina vai olhar para os pais o tempo todo e desejar, né? O que os pais estão mostrando para mim? Esse meu pai consegue pensar, enfim, ele é um pai daquele que aos 50, 60 botou o pijama e ok, é isso, e agora eu vou só curtir a vida, ou é um cara que ainda consegue criar, consegue trabalhar, consegue pensar que a vida vale a pena daí para frente. Isso que os adolescentes estão olhando constantemente aos seus pais também. Então é um fenômeno complexo que não é só um problema do adolescente. Agora, de qualquer maneira, como coloca você bem, Rinaldo, a lei, a ordem é a lei dos pais. Mas é interessante os pais saberem que é uma lei, a ordem para o sistema e não é só para o filho, né? Tem algo que precisa ser colocado para todos, não é assim, eu na posição superior diz tu, você, meu filho, da capacidade de decidir, né? E isto vai ser assim. Não, é assim. Aqui, isso para todos nós funciona assim, né? E, enfim, tem certas regras, tem certos momentos e tal. Essa rebeldia, essa agressividade, às vezes vai parar nos jogos. E é um lugar interessante, onde às vezes o adolescente consegue projetar a sua agressividade, enfim, nesses jogos, os seus desejos destruidores, e modificadores, e libertadores. O adolescente está vivendo um conflito. Ele diz assim, eu tenho que ir para a vida, mas esse lugar aqui, de onde vim, da mãe, do pai, é maravilhoso. Como é que eu saio desse lugar aqui? Só tem um jeito, eu preciso odiar esse lugar para poder seguir para a vida, né? Eu preciso me afastar, eu preciso tirar os pedaços desse lugar para poder chegar lá. Então, é algo complexo, né, Rinaldo? Algo que mas todo o sistema está envolvido nessa história aí. Muito bem. Eu sei que é complexo e vou trazer de volta para o prático, porque eu acho que aí a gente vai costurando
o diálogo, né? Me ocorreu ali quando você falava algumas coisas importantes, né? Muitas vezes, para nós homens, é mais fácil estabelecer esse limite do que para as mães, né? E às vezes algumas mães me perguntam, puxa, mas quando meu filho fica com raiva, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu fico com medo até, né? E aí eu faço essa pergunta, vem cá, como foi o teu pai? E muitas vezes vem uma situação assim de um pai que também foi violento, de uma relação que a própria mãe pode ter uma dificuldade com esse pai. E aí eu falo para ela, então é uma excelente oportunidade, você como mãe, você tem que dar o limite, a meu ver, né? Porque você é uma autoridade tanto quanto o pai. Então, imagine, olhe para esse teu pai e peça ajuda para ele internamente, para lidar com o teu filho. Reconheça que essa energia de dar o limite vem através de você, através, muitas vezes, do pai, independente do que o pai fez. Né? Porque a gente vê também no campo das constelações que muitas vezes, seja uma mãe, seja um pai, que tem uma relação de raiva com o seu pai, o filho vai estabelecer esse enfrentamento com raiva, muitas vezes em lealdade a esse avô, uma lealdade que ele nem tem consciência disso. Então, eu concordo inteiramente com você que a raiva do adolescente ela não é uma raiva só dele. Ele é uma raiva do sistema e que os pais podem, sabendo disso, olhar para o sistema próprio, para o seu sistema, olhar onde tem ali alguém que tinha também esse comportamento e pedir, de alguma forma, emocionalmente, apoio para essa questão do limite. Agora, voltando para a questão prática, feito tudo isso, volto a dizer, né, se a mãe se entende que 4 horas de jogos violentos é muito, e ela consulta o pai, ela consulta a escola, e ela, ao final, porque a decisão é dos pais, né? E ela, ao final, entende que 4 horas é muito e que talvez algo mais razoável seja 2 horas por dia, é importante ela, mesmo sabendo que o filho vai se rebelar, independente dessa raiva ser do filho adolescente ou do sistema, cabe ao pai nessa hora e à mãe, né, terem a firmeza e a força de não só estabelecer as regras e os limites, como de fazer esses limites valerem. Né? Porque, no fundo, isso eu vejo desde criança. Aquela criança que muitas vezes está ali infringindo as regras, dando às vezes um piti de espernear no meio da padaria, o que ela quer lá no fundo é o limite. Ela faz aquilo para chamar atenção, ela faz aquilo para expressar uma indignação, seja lá de onde esteja, mas na hora que você, sem precisar de brigar e de bater, chega perto dela e fala assim, olha só, você pode espernear, mas nós vamos embora agora e você não vai comprar o seu doce. E você, né, com amor, você mostra para ela que manda quem pode, obedece quem tem juízo, daí a pouco o filho, seja pequeno, seja adolescente, ele se acalma. Onde é que, para mim, um adolescente não se acalma? É na hora que ele mostra a indignação dele, e aí o pai ou a mãe se assustam, ou pelo menos não conseguem ter a tranquilidade de se ver nesse lugar de quem tem as regras do jogo, e começa ali a dar muita explicação e dizer daquilo e daquilo outro. Eu digo isso para os professores. Eu digo assim, olha só, quem tem autoridade não tem que ficar debatendo demais. Eu acho que você tem que acolher as reivindicações, mas quando numa discussão entre dois que não são iguais, está havendo muito debate, eu pergunto, quem está no controle? Está no controle o filho. Então é importante ter o diálogo, é importante acolher a raiva, é importante acolher até a fúria, mas deixando claro que a partir de um certo momento é determinado esse limite. E se pode falar, mas eu não vou ser só 4 horas. Mas, bom, então eu vou desligar a tua internet. Né? Sem precisar de brigar,
sem precisar de entrar nesse embate, é você ter a tranquilidade de dizer, olha, aqui em casa, eu posso até estar sendo exagerada, mas é essa a regra e é isso que tem que acontecer. Isso na hora pode dar um estresse, um problema, ele vai para o quarto, bate a porta, tranca a porta, e aí muitas vezes a mãe fica preocupada, eu vou lá ver, e eu digo para as mães, deixa ele ficar lá no quarto dele, deixa ele. Porque você falou de rituais de passagem, no passado isso era muito mais frequente, né? No passado, nas tribos indígenas, as crianças ficavam lá entre as mulheres, entre as mães, e as tias e as mulheres da tribo, num certo momento, elas iam para o mundo dos homens, para o mundo dos tios e dos pais, dos avós, e tinham todos esses rituais. Hoje nós não temos mais. Mas eu vejo como muito importante para os pais entender que para o adolescente, às vezes, ir para o quarto dele, fechar a porta e ficar ali no mundo dele, é uma forma também dele conseguir ali, de cabeça quente, furioso, ele também poder entrar em contato um pouco com esses sentimentos dele e poder ter uma conversa um pouco mais calma ali na frente, né? Quando todos estiverem mais calmos. Hoje ele pode até argumentar de novo, mas eu acho que é um ritual de passagem esse do filho também começar a ter um certo espaço de identidade dentro da casa, principalmente no momento de pandemia, onde os conflitos estão muito mais presentes porque a convivência é muito frequente. O que você diria aí, Tony? Quando você fala, de novo, eu penso na questão sistêmica, Renato. Quando você fala nós, a gente pressupõe pais alinhados, e muitas vezes isso não acontece. Né? Muitas vezes os pais não estão alinhados, e, enfim, existe algo velado nessa relação dos pais, que se manifesta numa relação diferente, de posições diferentes perante o filho adolescente, o que acaba reforçando a questão do conflito. Né? Às vezes, um dos pais sente culpa por conta da sua adolescência, das suas questões pessoais, sente culpa de dar esses limites, é como se estivesse podando, ou tirasse o prazer, ou tirasse o cuidado, ou como se fosse, essencialmente, porque a gente tanto sabe, como se fosse falta de amor isso acontecer. Então, às vezes, os pais, em conjunto, por exemplo, autorizam essa castração, esse momento do não, autorizam isso não, e aí, em particular, dizem assim, tá, eu vou dar um jeito, então, peraí, que você... E fazem uma aliança, além da aliança principal, e perde uma questão importante, que assim, a autoridade está em ambos os pais. Não existem outras alianças paralelas. Né? Não tem aliança do pai com o filho, era só sua mãe e tal, blá, blá, blá. Não tem isso. Né? Somos eu e sua mãe. E a mãe também não tem, vem cá, meu filho, vou cuidar de você, eu feito uma criancinha e tal, 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 tal. Seu pai é muito duro com você, então nós vamos, né, dar um jeito perverso de poder controlar aquilo. Então, esse fenômeno dos nós é importante, né? Eu acho que você, como mediador, muitas vezes você tem que, primeiro, alinhar esses pais, conversar com esses pais nesse sentido também, de ter um discurso uníssono, por mais desconfortável que pareça ser. Às vezes é desconfortável, né? Dizer esse não, ou ver esse adolescente se voltar, ou ficar lá horas trancado no quarto e tal. Como você bem coloca, um ritual de passagem, aprendendo até a se frustrar. Né? E essa é uma coisa importante, né? Daí para frente na vida ele vai se frustrar tantas outras vezes. Ou em outras vezes, a gente não fala só isso. É interessante que tem lei e ordem, tem momentos juntos de troca importantes, né? Dos pais com os filhos, e trocas importantes com relação a pensar em futuro, o que vai ser, os pais conseguirem falar sobre seus exemplos pessoais, enfim, tem uma troca nesse sentido também. E tem uma coisa, Rinaldo, que para mim é muito prazerosa com os meus pacientes adolescentes. Com os meus pacientes adolescentes, às vezes eu vivo uma adolescência que eu não vivi. Eles trazem músicas, experiências que eu acho sensacionais. Né? Volta e meia eu tenho aprendido bandas novas. Hoje em dia eu estou curtindo rock pesado, da forma que eu nunca curti na minha adolescência. Eu sempre fui tudo certinho, música clássica. E aí tenho curtido umas coisas muito interessantes, eu tenho pacientes que dançam hip hop, eu vejo esse movimento, então eu vivo uma adolescência que eu não tive. E isso é muito prazeroso, mas eu sei que eu não tive. Né? Então eu não me perco nessa história e digo assim, é só isso e você pode fazer o que você quiser. Né? Então os pais às vezes
podem ter esta possibilidade de olharem para esses filhos e entenderem assim, o que esse cara fala é novo. Não é eu do lugar da minha sabedoria, tudo que eu sei, mas o que eu posso aprender e o que eu posso vivenciar pela beleza desse momento. Né? Eu aprendi essa semana uma banda sensacional chamada Death Grip, que é uma banda de rockão pesado, sensacional. Eu tenho feito as minhas atividades físicas aqui em casa, minha musculação com fone e ouvindo aquela musicona pesada e tenho achado lindo. Eu aprendi com o paciente. Né? Ele que me ensinou. Então, essas são outras possibilidades de relação, né? Vamos dizer assim, tá? Esse aqui é o pacote e você vai ter que fazer isso e esse é o seu comportamento. O que é que esses pais podem aprender com esses filhos adolescentes? O que tem de novo, né, nessa história? Como é que é esta forma de pensar sobre isso? Isso é o que me provoca de uma forma bem positiva. Poxa, eu acho fantástico essa ponderação, porque a gente, enquanto pais, a gente tem esse lugar de dar conselho, né? E os filhos, na idade da adolescência, eles já descobrem o seguinte, cara, eu é que quero dar conselho, eu é que sei das coisas, né? E aí, por outro lado, quando pequenos, eles adoravam contar como foi o dia, como o que fizeram e tal. Agora, na adolescência, normalmente você pergunta para os adolescentes como foi o dia. Ah, foi bom. Assim, é super econômico, né? Eles não querem falar sobre a vida deles. E aí eu acho que, para nós pais, tem alguns caminhos, diante do que você falou, que são muito úteis. Eu digo isso porque eu faço isso muito em relação com o meu filho. Em primeiro lugar, antes de perguntar para ele como foi o dia dele, eu falo como foi o meu. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo uma live essa semana. Vem cá, será que você pode me ajudar? E eles gostam muito desse lugar, deles também poderem ajudar os pais. Nessas redes, nessas novas mídias, o meu filho sempre me ajudou muito. E eu percebo, quando eu dou esse gancho para ele, aí ele vai para um lugar que ele se realiza. A ideia da música é a mesma coisa. Eu sempre fui muito ligado à música, lá no Rio, eu levava meu filho para os blocos de carnaval, orquestra voadora, boicatá, desde muito pequenininho. E aí ele sempre acompanhava isso, então hoje ele me mostrou o Spotify, porque eu falava assim, esse negócio de Spotify, eu gosto do YouTube, hein? Ele me mostrou o Spotify, eu já adoro o Spotify. E aí, quando eu encontro com ele, quando eu vou em Brasília, a gente no carro é uma troca. Vem cá, o que você tem ouvido? Aí ele me fala. E aí, o que eu estou ouvindo? Aí ele fala, é uma troca que a gente passa a ter, inclusive, muito mais credibilidade para depois, na hora de estabelecer o limite, ter a hora da mesa, mas que não é 100% do tempo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque aí também, vamos combinar, é chato pra caramba, né? Agora, Tony, você falou dessa aliança entre pais, né? Eu acho que esse é um tema fundamental, né? É um tema fundamental para crianças e para adolescentes, né? O Hellinger, que é o nosso mestre lá, né? Não só nas constelações, mas com toda a abordagem filosófica que ele desenvolve, mostra como é importante a gente perceber que, a partir da fecundação, o lugar da mãe é o lugar, né? É o lugar de apoio. Então, tem toda uma infância ali que é o lugar da mãe, que é importante a gente, enquanto pai, estar ali apoiando e tudo, mas a gente também entender que nesse início de criança é de fato um lugar da mãe, né? Daquela que carregou na barriga 9 meses, daquela que amamentou ou não, mas que está ali alimentando, que está cuidando e tal. Né? E é importante também, da mesma forma como para nós homens, a gente entender que esse momento é mais delas, me parece importante também para as mães entenderem que a partir de um certo momento, a partir dessa mudança da criança para o adolescente, é importante que o filho ou a filha vá em direção ao ambiente dos pais, né? Porque o Hellinger fala, é o pai que leva o filho para o mundo, é o pai que leva o filho para fora daquele sistema familiar que vem através das gerações. Então, assim, eu digo que esse conflito entre pais é uma responsabilidade dos dois. Essa parceria que você falou, ela é muito importante. E eu
me separei da mãe do meu filho quando ele tinha 3 anos. Né? E tem fases onde é mais atritado. Hoje, felizmente, a relação é muito boa, mas mesmo hoje, a gente tem momentos onde ela pensa uma coisa, ele pensa outra, eu penso outra. E aí é muito importante a gente buscar um consenso. E aí eu diria que é o gancho para a nossa próxima questão dos conflitos, que é a parceria entre pais, mas a parceria entre pais e a escola. Porque se, por exemplo, eu acho que meu filho não deve ter limitação para jogar jogos eletrônicos violentos, porque ali, como você mesmo falou, ele está expressando a sua raiva e ele deve fazer isso. A mãe acha que ele não pode jogar mais do que 1 hora. Aí, ao invés da gente ficar um querendo convencer o outro, vamos fazer o seguinte, vamos conversar na escola. Vamos conversar com o homeopata do filho, vamos buscar mediadores para essa conversa, porque, no fundo, tanto o pai que diz que tem que jogar, quanto a mãe que diz que não pode jogar nada, eles estão querendo o melhor para a criança. Então, quando os dois percebem que, às vezes, não tem um que é certo e o outro que é errado, né? E aí é importante, nessa cultura de paz que a gente se envolve na mediação, você, ao invés de ficar apontando o defeito do outro, você tomar iniciativa. Né? Se a mãe do meu filho estava com dificuldade de escutar os meus argumentos, eu escuto os dela. Né? Eu escuto os dela, eu proponho a gente escutar a escola, vamos os 3 na escola, né? Porque aí você sai daquele embate de quem tem a razão. E aí eu acho que esse é também um bloco do que eu gostaria de falar aqui nessa live, que é o seguinte, né? O que fazer com filhos adolescentes durante o confinamento, no sentido de que os pais devem ou não monitorar o aprendizado deles nesse momento que eles não estão mais com atividade presencial. Alguns nem têm ainda atividade online, mas mesmo os que estão com atividade online, eles estão, muitas vezes, sem um processo de avaliação. E aí, o que eu tenho dito, quando eu falo nas minhas conversas, nos meus workshops, nas minhas orientações, é o seguinte, principalmente a aliança de pais com a escola, ela tem que ser permanente, sempre. Criança, adolescente, não importa. Agora, normalmente, quando o filho é adolescente, a tendência, para mim, é que os pais, uma vez que eles façam a escolha de uma escola e o filho está lá, é importante que eles apoiem a escola. Enquanto meu filho está naquela escola, é a melhor escola do mundo. Porque é a única escola que ele tem. Porque da mesma forma como para um adolescente ou para um filho é péssimo perceber que as 2 maiores autoridades da sua vida, papai e mamãe, estão batendo cabeça, um diz que é para chupar picolé, o outro diz que só pode chupar picolé uma vez por mês, ele se perde um pouco, ele faz esse jogo da manipulação, mas internamente ele fica muito confuso por perceber que aquelas 2 autoridades elas não estão conseguindo se alinhar no sentido do que é melhor para ele. Da mesma maneira, o filho percebe muito quando os pais criticam a escola porque não está fazendo ensino online, porque não conseguiu atender ao período da pandemia corretamente. Então, é importante os pais não só estarem alinhados entre eles, como também estarem alinhados com a escola onde ele esteja. Isso não quer dizer que se a escola está com dificuldade de se organizar, eu devo, ao meu ver, deixar que o meu filho entre no modo férias, que é o que o adolescente normalmente tende a fazer. Ah, não tem que ir para a escola? Vou ficar acordando às 11, falando no telefone até 4 da manhã, e depois eu vejo como fica. Então, eu entendo, eu defendi isso aqui num outro vídeo que eu fiz lá no canal há mais tempo, no sentido de que, desde o início da pandemia, eu deixei claro, quando a escola ainda nem tinha se organizado, porque eu entendo o seguinte, no caso do adolescente, na hora que eu indico meu filho para a escola, eu acompanho de perto, mas eu acompanho também a performance dele. Se ele está indo bem nas aulas, se ele não tem reclamação, se ele está fazendo os deveres, e se ele tem boas notas, eu entendo que se eu escolher aquela escola e ele está bem, eu deixo também, delego muito mais do que antes para a escola. De vez em quando eu vou, converso com a coordenadora e tal. Agora, no momento da pandemia, onde está todo mundo se reinventando,
Ali eu acho importante os pais terem esse lugar de serem um pouco escola também. Estabelecer horários, monitorar o aprendizado. Se a escola não conseguiu fazer ainda o ensino online, dizer para esse adolescente que é o seguinte, olha só, foi inclusive uma colega minha que falou, Rinaldo, eu falei essa coisa de monitorar o ensino online, ela falou, e quem não tem ensino online na escola pública? Eu comentei, bom, o que eu acho que ali a pergunta em primeiro lugar, eu acho que a gente vive numa situação de um país de enormes injustiças e, de novo, quem está na escola pública está prejudicado. Mas a pergunta é, o que é o lugar de força desse adolescente, inclusive que está numa escola pública? É ficar só reclamando da escola e do governo que não faz o que tem que fazer? Ou é ele, entendendo que ele vai ter um percurso pela frente, ele se aliar a outros colegas, ele ir para uma biblioteca, ele buscar a ONG, ele buscar esses conteúdos por conta própria e fazer o estudo que ele consegue fazer. E é claro que ele vai ter que ter essas aulas presenciais depois. Eu não estou dizendo que não, mas é você buscar um lugar não de vítima com as questões que surgem, mas um lugar onde você olha para o teu conflito e você toma ação no sentido de se responsabilizar sobre os resultados. O que você acha dessa relação aí, dessa parceria pais-escola, na linha do que tem conversado? Eu acho extremamente importante. Eu queria pontuar algumas coisas com relação a isso. Primeiro, uma coisa importante, talvez os pais precisam saber que os filhos, quando vão jogar jogos violentos, a questão número 1 é que eles vão encontrar os amigos. Então, essa é a primeira questão que está envolvida nessa questão de jogos violentos. Ele está lá encontrando os amigos, aqueles que o compreendem, e vai competir, vai medir forças, vai tentar ver. Então, aquilo que hoje em dia tem a ver com isso que o Christian Dunker chama de cultura do condomínio, porque aí todo mundo vive fechado nos seus espaços, os condomínios não tem muito esse espaço mais da rua para jogar futebol, para brincar e até para se machucar, porque, enfim, estão presos os seus condomínios, as suas casas. Então, essa é uma relação importante dos pais saberem que ali também eles encontram os seus pares, as pessoas com as quais compreendem e substituem aquilo que era o jogo da rua, a brincadeira, a necessidade de ter o joelho ralado e chegar em casa feliz, porque, né? Então, essas coisas que são importantes nessa adolescência. Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, eu atendo também muitas professoras, em especial da rede pública aqui em Curitiba. E no meu grupo de mulheres aqui em Curitiba tem várias professoras. E todas reclamam muito desta desautorização dos pais perante os professores, né? Então, os filhos eles ficam muito linkados, ou primeiro, ou abandonados por esses pais, não têm um espaço, e não conseguem estabelecer uma vinculação externa também, ou, né, ou às vezes tem sua mãe também, na questão da rede pública tem sua mãe, e o pai também é um pai ausente. E um terceiro ponto importante, os filhos ficam jogando nessa relação assim, não, meu lugar é outro, meu lugar é lá em casa, meu lugar é outro, isso nas escolas particulares, mais ainda. Minha mãe veio falar com o diretor, e como, enfim, que se estabelece aqui é uma ordem comercial, né, a escola vai ter que submeter a esses desejos paternos também, que são super protetores. Então, são realidades diferentes aqui no Brasil. Eu concordo com você 100% que essa delegação dos pais perante a escola, nos momentos comuns, normais, é extremamente importante, né? Mas os pais não podem, aqui no interior do Paraná tem uma palavra que eu gosto, é se folguear. Então, eles não podem se folguear com relação a essa questão e precisam participar desse processo também. E precisam olhar para isso, e precisam monitorar e poder sentir, como você falou, assim, opa, eu largo um pouco mais a corda e eu puxo mais um pouco. Né? Nesse momento, como é que está isso? Então, agora, nesse momento agora de quarentena, concordo com você 100%, esses pais precisam estar mais presentes e algumas vezes, em alguns momentos, até olharem para isso que era para estar sendo estudado e estudarem um pouco junto, ou provocarem um pouco junto, ou falarem, até se juntarem com outros pais de escola para poderem tentar fazer alguma coisa nesse sentido, mesmo que seja online, mesmo que seja em pequenos grupos, para que isso possa desenvolver. Você coloca uma questão que a gente vê de forma muito veemente, né? Muitas
muitos lares de pessoas de classe baixa não têm internet. Então, essas pessoas não têm acesso, isso acaba faltando bastante. Então, a educação pública, ainda que podia ser mais privilegiada, entra nessa falta, nesse colapso, nessa hora. Né? E os pais podem, sim, assumir essa relação de protagonismo. A questão que preocupa é que muitos pais nem sabem, nem foram educados para esse lugar. Né? Esses pais simplesmente não sabem o que fazer e aí ficam mais agressivos e aí acontece isso que está acontecendo agora, né? Está tendo mais violência em casa, os pais, enfim, estão brigando mais um com o outro, está tendo mais agressão, mais violência doméstica, mais violência com crianças. Aqui em Curitiba é um absurdo de histórias de casos de pessoas, de crianças e adolescentes que estão sendo vítimas de violência. Então, há um momento muito especial e muito difícil de se lidar. Né? E então é algo específico nesse momento, mas os pais que têm condições vão ter que fazer isso. Isso tem um custo, né? Tem um custo de tempo, tem um custo de desejo, né? Vão precisar estarem mais próximos mesmo desses filhos que se preparam, aquilo que você colocou nesse momento, de irem para o mundo, de irem para a vida, né? O que é essencial nesse momento, né? Eu vou só falar aqui para o pessoal lá do Instagram, que está dando 1 hora, a gente vai Vai continuar acabar. no YouTube, eu agradeço a quem continuar até o final lá no Instagram, mas vamos continuar aqui pelo YouTube, que tem umas coisinhas que a gente pode falar ainda. Uhum. Sobre isso que você falou, é muito interessante, porque a gente fica dando conselho, mas no fundo, o que os filhos percebem é o que a gente faz, né? Então, quando os pais estão ali alinhados com a escola, e aí eu vou contar um caso muito recente que chegou ao meu conhecimento ontem, né? Primeiro, a informação de um adolescente que muitos dos seus colegas do ensino privado que tinham notas excelentes não estão conseguindo estudar, não estão conseguindo fazer as atividades online. Algo está se dando ali de uma dificuldade enorme. Pessoas que, do ponto de vista presencial, sempre se engajaram e tiraram nota média 9, de repente, quando você vai para uma aula online de uma escola privada que conseguiu uma plataforma, onde todos os alunos já estão indo para as aulas no horário marcado, 7h30 tem aula de português, 8h30 tem aula de matemática e tal, ainda assim não estão conseguindo estudar, não estão conseguindo fazer as atividades, estão sentindo muito falta da questão presencial. E aí é interessante também, eu vejo assim, né? Como é que estão os pais desses adolescentes? Será que eles também estão tendo muita dificuldade e estão muito assustados com esse momento da pandemia, de que eles têm que ficar dentro de casa, que eles não sabem como vai ser o futuro, que eles não sabem como vai ser a escassez da família? Será que eles não têm sistemicamente questões relacionadas à falta de dinheiro? E porque é isso, os filhos da gente, eles estão o tempo inteiro conectados aos pais. Então, às vezes, os pais cobram lá do que os filhos não estão tendo a disciplina necessária para fazer as aulas online, mas pode ser que esses filhos eles estejam olhando para os próprios pais que não estão conseguindo também se equilibrar, se centrar e entender que essa pandemia, em primeiro lugar, será longa. Eu tenho falado isso já há algum tempo, né? Eu acho que é uma coisa de que esse ano vai ser um ano muito complexo. Então, as pessoas têm que primeiro, os pais, têm que primeiro se conscientizar de que a vida será diferente depois disso e entender que, da mesma forma como a pandemia cria um colapso no sistema econômico, ela também, e os conflitos ficam extremamente acirrados, porque você não tem mais como ir para o bar tomar uma cerveja com seus amigos, você não tem mais como ir para um cinema para arejar a cabeça, você está convivendo muitas vezes, para quem pode ficar no confinamento, 24 horas por dia com a mesma pessoa dentro do mesmo espaço.
Então, por um lado, é uma situação bastante difícil, por outro, é uma oportunidade maravilhosa da gente se conectar com o lado interno da gente poder ir para o nosso quarto, eventualmente, fechar uma porta, e ali é a minha casa naquele momento. Por isso eu falei da importância do adolescente poder ter o quarto dele. O pai e a mãe também poderem fazer isso. Porque fiquei muito surpreso com esse retorno de que alunos que não estavam, nunca tiveram problemas na escola, agora, com a pandemia e essa questão online, eles não estão conseguindo olhar para o seu ensino e não estão conseguindo aprender. Já está tendo avaliação e eles estão sendo pessimamente avaliados. Nesse sentido, é um desafio. É claro que para quem está numa escola pública, quem não tem internet, o desafio é muito maior. Mas o Hellinger sempre lembrou a nós todos que cada um de nós recebe um destino nessa vida e, junto desse destino, ele vem com todos os recursos para a gente enfrentar essa realidade. E, às vezes, eu digo isso para as professoras da rede pública, não sinta pena daquele aluno que, às vezes, chega na escola sujo, é agredido pelos pais. É claro que você não fica feliz com aquilo, mas, na verdade, aquele é o destino daquela criança. E quando você vê aquela criança e fala assim, poxa, como você é corajosa de ter vindo aqui para a escola, vamos lá, vai, vamos aprender, porque aqui nessa escola que você vai ter o futuro pela frente, sem esse olhar da pena, essa criança, ela passa a se conectar com a energia e com os recursos que a vida deu para ela para viver naquele lugar de dificuldade. Então, não estou aqui tirando a responsabilidade dos governos de ter que entregar para os pais e para os professores os equipamentos necessários para tudo isso. Mas só para terminar esse comentário, o que essa mesma pessoa me falou da dificuldade de seus colegas de poder se adaptar a esse ensino online, ele me falou um depoimento que eu achei maravilhoso. Ele falou, nós da sala, nós estamos num período de recesso, nós estamos fazendo um cordel para homenagear os professores. Eu falei assim, vocês homenagear os professores? Porque eu, enquanto pais, eu estou assim para a escola, vem cá, quando é que eu vou ter as avaliações do meu filho? Porque a gente está tendo as avaliações, eu queria ter acesso a elas, para saber como está indo e tal, né? E aí você vê como a gente aprende com os adolescentes, né? Ali eu percebi que eu já tinha toda uma sensibilidade para entender o quão difícil está sendo para os professores terem do dia para a noite, sem terem... E aí não estamos falando só da rede pública, não, da privada também. De um dia para o outro, você estabelece o ensino online e você tem que aprender a dar aula. Às vezes você nem tem computador, você nem tem as ferramentas. Então, mais do que nunca, essa aliança da gente reconhecer o lugar dos professores como heróis nesse momento, isso é muito bacana, porque quando os próprios alunos reconhecem as dificuldades dos seus professores, ao invés de ficar julgando que esse professor não está fazendo a aula como era no presencial, não. Mesmo eles tendo a dificuldade na aprendizagem, eles reconhecem o quanto esses professores estão se esforçando para fazer aquela aula online ali. Então, quer dizer, todo mundo ganha, todo mundo sai dessa pandemia, uns com mais dificuldades, outros com menos, mas com um olhar de você, ao invés de julgar o outro, você olha para o problema, mas você reconhece que o outro está fazendo o que ele dá conta. E você apoiá-lo nessa iniciativa, você se coloca no lugar de força. Então, essa parceria pais e professor é um problema sério em todas as escolas, públicas e privadas. Os pais, quando o seu filho dá problema, eles fazem o quê? A culpa é da professora que não está dando conta do meu filho. Aquela criança ou adolescente que começa a brigar e dar porrada em todo mundo dentro de sala de aula, o que a professora muitas vezes faz? A culpa é do pai que deve fazer isso em casa. Isso não resolve absolutamente nada, só piora. Diz aí, Tony, o que você acha? Eu concordo. Eu acho que tem uma primeira questão também, um primeiro ponto, eu acho que é importante, e que você coloca. Muitas vezes, esses adolescentes, por exemplo, esse que vai ver na escola, presencialmente e tal, e que em casa está assim, e que os pais tentam
esconder, e a adolescência não é mais a idade de se esconder os problemas, é a idade de dividir os problemas e fazer os adolescentes perceberem também o que está acontecendo. Muitas vezes, esses sintomas desses adolescentes são uma identificação do sistema, disso que está em desarranjo nessa hora. Né? É quase que impossível que os pais conscientes não tenham um certo medo. Né? Medo do futuro, do que vai acontecer, do emprego, da morte. Alguns pais estão perdendo pessoas próximas, estão perdendo os seus pais, os seus avós, enfim. Então, há uma situação muito, muito caótica. Né? Ela não é uma situação mais que só o adolescente está enfrentando a escola, tá? Mas é uma situação caótica. Né? E muitas vezes, se isso não for amplamente discutido e conversado em casa, esses adolescentes vão simbolizar tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Um segundo ponto, eu tenho, por coincidência aqui, a síndica do prédio onde eu moro é professora. E eu encontrei com ela anteontem, e ela me disse uma coisa muito interessante. Ela está trabalhando mais do que estava trabalhando antes. Ela está dando aulas online, mas as reuniões de professores, e essas reuniões que são aqui com essa telinha aqui na frente, elas são desgastantes. É totalmente diferente de uma reunião presencial, né? A gente tem uma diferença, por exemplo, aqui nessa telinha tem que ficar colado aqui o tempo todo. Se eu faço esse movimento, é como se já não estivesse mais prestando atenção, como se estivesse dedicado a alguma outra coisa, que não é verdade. E às vezes numa sala de aula a pessoa fala, levantou, ela está ouvindo, mas ela foi tomar café, ela foi ao banheiro, ela fez isso, ela volta para essa reunião e ninguém está reclamando que se deixou de pertencer. Aqui não. Aqui você fica olhando para uma coisa fictícia, em que você nem ouve direito a pessoa respirar, nem ouve direito o barulho da cadeira da pessoa do outro lado, né? E tem que colocar como se isso fosse uma situação real. Ela não é uma situação virtual mesmo. Ela é totalmente diferente. Então, ela provoca outros. Né? Eu sempre sugiro nessas reuniões que as pessoas não fiquem o tempo todo olhando para isso. Às vezes possam virar e possam pensar e possam se levantar, se tiverem fone, fazerem isso ou caminharem e se fixar em algo que talvez seja mais consistente do que isso que elas estão vendo, que é a voz. Né? Ouvir isso mais extensivamente. Isso aí é muito estressante, ficar preso aqui, ficar... Né, tentando tornar isto real, porque não é. É uma tela plana. Eu posso tocar aqui, né? Estou tocando aqui na tela, uma tela plana. Né? Eu não consigo tocar você, ou ouvir, ou sentir, e a coisa mais assustadora que para mim tem no Covid, não consigo abraçar as pessoas, né? Não posso estar presente, né? E tudo é muito formal, então está tudo gravado, tudo é isso. Então a gente evita um pouco das brincadeiras, a gente evita, né? É todo um ambiente muito, muito artificial no sentido que ele é necessário, é bom que se tenha, porque é uma forma que a gente possa dar andamento a essas coisas, né? Então, a gente participa de reuniões, de festas, de coisas todas agora, são todas online, elas são importantes, né? Mas a gente poder sentar junto e estar trocando, isso em casa, isso pode acontecer. Esse espaço da escola agora volta para o espaço da casa, o espaço de convivência. E é algo absolutamente novo, é bem hellingeriano se pensar sobre isso. Estamos lidando com algo novo. Isso é novo significa antes não aconteceu e nem depois vai acontecer dessa forma. É algo novo nesse momento. Como é que é isso que eu faço? Me invento sentindo todos os medos, todas as inseguranças, todas essas questões, e a gente consegue lidar com isso e ainda me relacionar com essas possibilidades, com o professor, com este lugar, com essa relação. E interessante, né, Rinaldo? Isso pode ser ressignificado, pode ser um momento interessante de ressignificação até desse espaço. Né? Uma nova forma de relação, de se importar com o outro, de se relacionar com o outro de outra forma. Então, o que pode parecer uma crise, e em um certo sentido é uma crise, há uma expectativa de mudança, lógico, com esforço, lógico, com um sacrifício, lógico que muitas pessoas não vão ter condições de fazer, mas é uma possibilidade. Eu tenho essa sensação, né, que o vírus, ele, como tudo na vida, ele veio, e ele é o presente.
né? Então, a gente... E aí, nessa perspectiva do mediador, né? Que é o lugar do não julgamento, né? Tem gente que olha para isso com muita raiva, como se a China fosse o culpado, aquela coisa e tal. Tem gente que sai na rua e que finge que não é nada disso e que não está, não está correndo riscos. Outras pessoas vão para o outro extremo, um lugar de reclusão, de medo, e de se cuidar, se podem, né? Estamos falando daqueles que podem, que têm uma certa poupança e podem ficar em casa durante algum período. Mas ainda esses, muitas vezes, vão para um lugar de confinamento total, de receio, que às vezes a sensação que eu tenho é que o vírus está lá na rua, ele está só olhando para esse pessoal e fala assim, olha, tudo certo, você pode ficar aí confinado o tempo que você quiser, mas eu estou aqui. Uma hora você vai ter que sair e quando você vier, eu vou estar aqui. E você vai ter que enfrentar o seu medo de morrer, né? E aí, entre esses dois extremos, tem um universo aí de possibilidades que cada um de nós tem que entender onde é o lugar de aprendizagem nosso, né, de força da gente para isso, né? A gente vai ter que, de alguma maneira, ir retomando com alguns cuidados um certo retorno à vida, e enquanto isso, todos esses conflitos que estão extremamente acirrados em casa, e de novo, o destino quis que para alguns o vírus fosse conviver com aquele marido ou aquela esposa. O outro foi conviver só com o filho, sem um companheiro. O outro foi conviver ou ficar sozinho. O outro foi conviver com o pai. Cada um de nós, em todas essas distintas possibilidades, está lidando com fantasmas, né? Com fantasmas no sentido da dificuldade de olhar para a própria sombra, né? Para as próprias tristezas, para os próprios vazios. É uma oportunidade também, porque o conflito se coloca nesse sentido. Você olha para aquilo, né? E todos temos medo de morrer. Medo de ficar pobre, talvez menos, mas medo de morrer todos temos. E, às vezes, é justamente olhando para a morte e para esse medo, naquela coisa do yin e do yang, né? Qual é a polaridade oposta à morte? É a vida. Qual a polaridade oposta ao medo? É a coragem. Então, a gente pode, justamente na hora que está olhando para o próprio medo de morrer, a gente se conectar com a própria possibilidade de o que eu estou fazendo da minha vida, né? E como eu vou ter coragem para... Será que eu tenho coragem para ir no mercado ali na esquina para comprar aquilo que eu gosto? Que eu vejo suas postagens que você tem um mercado ali, que eventualmente... Né? Isso é uma coragem. Né? E depois você vai e volta e fala assim, bom, não voltei. Então, né, eu não morri. Né? Não preciso de pedir tudo. Você pode pedir pela internet, mas esses pequenos movimentos, eu acho que a pandemia está aí para isso. E quando a gente tem um filho adolescente em casa, todos esses conflitos, essa fúria e, ao mesmo tempo, esse amor e esses limites, aonde está a vida do meu filho, aonde está o meu limite, é uma oportunidade maravilhosa para a gente olhar de frente para esse enorme desafio e, de repente, sair disso com uma relação muito, muito mais madura com a vida e com o filho adolescente. Concordo. Já temos aí, Tony, 1h e um pouquinho, eu não sei, né? E a gente vai falando, mas não sei se gostaria, eu acho que a gente mais ou menos cobriu aqui. Quando pensei, isso, eu pensei de falar da questão, né, da raiva com os adolescentes, pensei de falar também dessa questão da relação com a escola, de como ajudar os adolescentes no confinamento. A única coisa que a gente falou muito rapidamente é assim, mas a gente falou, né, da distinção do papel dos pais e das mães nesse processo com o adolescente, né? E aí, eu não sei se... Eu gosto muito da imagem, eu faço um trabalho. Na verdade, essa nossa live é fruto de uma live anterior com homens amigos, né, que a gente encontrou lá no trabalho com o Hellinger. E nessa linha de trabalho, especialmente entre homens e com filhos homens, tem um conto do Homem de Ferro,
que é muito bacana. Quem me apresentou ele foi a Mônica, nossa colega lá na formação, né? Que é um conto medieval onde, se eu não me engano, o autor do livro é Robert Bly, mas eu posso estar enganado. Mas é essa ideia de que é um menino, um príncipe que mora no castelo com seus pais, e a mãe muito severa e tal, e num certo momento ele está brincando com a sua bola de ouro, e essa bola de ouro cai dentro de um calabouço que tinha um monstro lá, e quando ele vai lá e vê que a bola de ouro está lá dentro, ele fala lá para o monstro: olha, joga a bola aqui para fora, minha bola, toda brincando com ela, ela caiu aí. E aí ele fala: não, eu jogo se você me soltar. Mas ele fala: mas como é que eu vou te soltar? Eu não sei onde está a chave. Aí ele fala assim: a chave está debaixo do travesseiro da cama da sua mãe. Aí ele queria tanto a bola de ouro que ele, é mesmo, então eu vou lá pegar a chave. Aí ele foi lá no quarto dela, tirou o travesseiro, e de fato a chave do calabouço estava lá. Aí ele pega a chave, joga lá dentro do calabouço, aí o monstro da floresta abre o calabouço, e aí quando ele sai, o menino fala assim: ih, meu Deus, mas na hora que minha mãe souber que você vai fugir, ela vai acabar comigo. Aí o monstro, né? O monstro da senhora. Então é o seguinte: venha comigo, nós vamos para a floresta e você vai aprender coisas que você nunca vai aprender aqui dentro do castelo. E ele, com medo da punição da mãe, ele vai. E aí, lá, enfim, a história é longa, mas fala um pouco dessa transição, desse ritual dos meninos, que também é das meninas, de, num certo momento, para virar homem, o menino precisa sair. E a menina também precisa sair desse local de proteção, que tem muito a ver com a mãe, e ele precisa de se rebelar, ele precisa de pegar a chave do calabouço debaixo do travesseiro da mãe e abrir a porta, e seja o que Deus quiser. Né? E aí ele se depara com um mundo de possibilidades, mas ele se depara com uma culpa enorme. E aí ele foge, vai para a floresta, e aí ele fica lá sem dizer que é príncipe, ele não tinha coragem de voltar para o castelo dos pais, e aí ele vive como um menino pobre, mendigo, vivendo em vários reinos, e se encontra enquanto homem, e volta várias vezes na floresta, porque o monstro diz: quando você precisar de mim, vem aqui que eu te apoio. E, então, assim, aí ele se casou com a princesa. É uma história bonita, mas que fala desse ritual que os adolescentes, homens e mulheres, precisam de passar, e de como é difícil para nós, pais, mas em particular para as mães, compreenderem a importância dos nossos filhos saírem do âmbito da mãe e irem para o âmbito do pai e para o mundo, né? E que eles vão ser, como eu sempre falo, né, com os adolescentes: vocês podem fazer o que vocês quiserem, agora vocês têm que arcar com as consequências da sua rebeldia. É o que o Heringer fala da má consciência. Né? Você pode ser... a má consciência, você evolui quando você rompe lá com os seus valores familiares. E ela é positiva. Porém, não se esqueça que você, na má consciência, você cresce, mas você arca com as consequências dos seus atos e você está sozinho. A grande vantagem disso se dar dentro de casa é porque os pais ainda estão por perto. Então, quando você, na hora da fúria do seu filho, porque você cortou a internet dele, e ele gritou com você e te desrespeitou, você fala: você me desrespeitou? Então amanhã você não terá acesso ao teu celular, me dá o celular. E você toma o celular dele durante um dia, não pela questão que foi discutida, mas pela forma como foi feita, o que você está mostrando para ele. Você pode até depois dar com metade do dia o celular, mas o que você está mostrando é que a rebeldia é bem-vinda, mas você tem que pensar bem na tua atitude, naquilo que você fala. Porque na hora que você, na rua, você, de repente, desrespeitar um professor em sala de aula de uma maneira muito agressiva, diferente do seu pai e da sua mãe, que vão estar ali conversando com você, ele pode te prejudicar o resto da vida. Então, o ambiente da raiva dentro de casa, para mim, também tem um processo dessa aprendizagem, onde os adolescentes, nossos filhos, eles têm espaço para exercer a sua indignação. Eles, eventualmente, eles podem criar uma situação de desrespeito, e aí eu entendo que é bom que, se houve um desrespeito, que haja uma compensação, haja uma consequência a esse excesso que houve, com amor, mas que haja essa consequência, até para ele entender que os limites estão lá. Se ele quiser exceder, ele pode exceder, mas ele vai ter que arcar com as consequências.
Esta traição, entre aspas, né, de liberar esse monstro, porque é um monstro, né, ele ameaça a família, mas o monstro só quer ir para a vida, para a floresta, ele só quer voltar, né, a um outro lugar, né? Esse monstro é um imenso convite, né? E tem, né, Reinaldo, tem essa famosa síndrome do ninho vazio, né, que as mães muitas vezes enfrentam na relação com os filhos, né? Então, o filho foi embora e foi para a vida, né? E isso não é nada confortável, né? Então, não é confortável, não é gostoso para uma mãe perceber que o filho ou a filha foram em direção ao pai, né? Que também é uma outra experiência importante. Esse pai vai precisar saber acolher de novo enfim, né? O menino de uma forma, a menina de outra forma, vai precisar encaminhar essa menina para a vida de uma forma, o menino de uma outra forma. Aos pais é difícil, aos pais homens muitas vezes eles têm dificuldade de reconhecerem que aquilo que se apresenta na frente deles não é mais uma criança, mas é uma mulher ainda adolescente sexuada, né? Com desejos, com coisas próprias. É muito difícil para os pais darem conta disso. Às vezes essa menina fica nessa porta de saída esperando o pai abrir, mas o pai diz não é seguro, e eu não dou conta, eu não consigo ver você como uma mulher adulta, não consigo reconhecer você e tal, né? E fica nesse lugar, ou às vezes os pais dizem para os filhos, pais homens dizem para os meninos, não tenho tempo para isso, né? Você que se vire sozinho, e daí essa autorização para decolar também não é dada. Então, tem vários impasses aí nesse momento, né? Nesse importante momento que eu acho que são um diagnóstico muito importante da nossa sociedade, né? Essa autorização para decolar, para poder se assumir como adultos e poder resolver a própria vida nesse sentido, é algo que, nas sociedades latinas em especial, é mais grave ainda, né? Há um impasse nesse lugar. E aí há uma necessidade, muitas vezes, até terapêutica, de reconstrução desse momento, de autorização para poder, de poder ir para a vida, né? Existe uma certa dificuldade nesse momento, nesse belíssimo momento. A menina, né, se reconhecida pelo pai como esta mulher agora sexuada, com seus desejos e tal, que perturba o pai um pouco nesse sentido, mas o pai apresenta o mundo e apresenta a mãe de volta. E a menina volta a se relacionar com essa mãe agora já de mulher para mulher. Né? Às vezes os meus pacientes homens dizem, mas ela liga para a mãe dela todos os dias. Eu falei, vai ser sempre assim. É assim. Né? E se ela tem uma boa mãe, isso é assim. Isso não significa se infantilizar ou pedir. Né? Ela sabe que tem uma outra relação. Então, o ir para o mundo desta mulher, nesse momento, tem essa relação que é muito importante, que é a mãe, que vai acompanhar ela, por exemplo, quando estiver grávida, mais adiante, vai acompanhar tantas outras vezes, de outras formas, tal. E o menino já não volta mais para a mãe. Ele se despede definitivamente pela passagem do pai e segue para o mundo, hipoteticamente, né? Então, é um movimento muito bonito de acontecer e tem várias etapas aí, né? Então, eu tenho a impressão que o resumo do que a gente fala, assim, né, é uma questão sistêmica que é mais ampla, é sempre maior. Me lembro do Joel Veza dizendo, é bem maior. Né? Um professor nosso lá da Escola Herling, que sempre dizia as coisas são bem maiores do que se apresentam, elas são mais complexas e às vezes tem gerações e gerações de comportamentos que são repetidos, né? Que nem são mais reconhecidos. Eu tenho uma paciente uma vez que me disse uma coisa que eu achei sensacional, que mostra essas questões de emaranhamentos. Ela relata uma coisa assim, metaforicamente, né? Mas ela relata uma coisa. Na família dela, todo domingo é dia de se assar peixe no forno. Então, uma tradição na família. Então, só que nessa família aí só morava essa paciente, a irmã dela, a mãe e a tia. E a tia e a avó. Eram 5 mulheres que moravam nessa casa, né? Os outros homens todos tinham morrido já. E um dia essa minha paciente, ainda bem adolescente, pergunta para a mãe assim, mãe, por que é que sempre se assa o peixe sem cabeça aqui nessa casa? A mãe falou, olha, não sei, é uma tradição, mas a gente sempre tira a cabeça do peixe. Ela ficou intrigada e a mãe disse, então pergunta para sua avó, vó, por que sempre se assa o peixe sem cabeça aqui nessa casa? A avó falou, olha, eu não sei, mas se eu me lembro bem, quando eu era criança, a minha avó tinha um forno muito pequeno que o peixe não cabia inteiro. Então, sempre se tirava. Depois, isso está sendo repetido nas outras gerações, já não se sabe mais por quê.
né? Tem uma história lá atrás, né? Que a gente... Por que faz? Eu não sei. A gente sempre fez assim, nem tem uma razão. Quer dizer, o fogão já é grande, já cabe o peixe inteiro, mas tradicionalmente se tira a cabeça do peixe, né? Isso é um conto inocente, mas às vezes a cabeça do peixe são coisas bem mais graves também que se repetem nessas histórias, né, Reinaldo? Maravilha, Antônio. Eu adorei falar aqui com você. Te passo a palavra aí para a gente encerrar. Você quer encerrar com mais alguma colocação ou seguimos? Não, eu quero só me despedir. Quero agradecer profundamente essa diversão. Passamos aqui praticamente 1h30, né, falando e nos divertindo, né? Essa que é a questão, né? E os pop-ups vão acontecer na cabeça, vão aparecer mil historinhas, daí a gente puxa 999 e usa uma só, porque 1000 coisas, né? Essa conversa, como você bem falou, dá para ir mais horas seguidas, prazerosamente enfim, né? Nessa boa conversa. Agradeço profundamente a você, as pessoas que estão vendo, as pessoas que vão ver. Espero que tenham um bom proveito dessa nossa boa prosa, Reinaldo. Pois é, você... Obrigado, viu? Imagina, você... Assim, a gente poderia ser uma pessoa que aprofunda bastante um tema que eu também vejo muito nas escolas, nas turmas de adolescentes, que é a questão da depressão e do suicídio para adolescentes, né? Sim. Eu nem quis trazer esse tema para cá, porque senão a gente eu acho que ocupava um espaço. Mas eu também queria agradecer demais você. Eu aproveito essa fala sua final para fazer também um agradecimento à mãe do meu filho, que além de ter me dado o meu filho, dentro disso que você comentou, né, da dificuldade da mãe abrir mão do filho, a gente vê lá nas constelações que se a mãe veta a ida de um filho ou de uma filha para o âmbito do pai, esse movimento fica muitíssimo dificultado. E quando meu filho fez... Meu filho mora em Brasília já tem uns 4 anos. Mas quando ele fez 12 anos, 2 anos e meio atrás, eu falei para a mãe dele, em particular, falei para ele também. Falei, você está entrando numa fase que eu acho que vai ser importante. Falei, Felipe, nosso filho, vir morar comigo no Rio, dentro dessa lógica de sair do ambiente né, da mãe para o pai. Mas eu respeito a sua decisão enquanto mãe, né? A hora que você entender que é o momento oportuno, eu gostaria só de reforçar que eu acho que é importante para todos, para você ter um pouco mais de espaço enquanto, né, mulher, para ele ter uma relação com o pai e para a gente construir, para ele levar isso para a vida. Ela falou, não, mas ainda não está na hora, não. 1 ano depois, quando ele fez 13 anos, isso foi em outubro, ele fazia aniversário em outubro, eu falei de novo, só queria lembrar aquilo que a gente falou lá atrás, e eu acho que é importante ele vir morar com o pai no Rio, mas, mais uma vez, quem vai dizer é você, né? Você decide, porque eu estou bem como eu estou. Eu adoro morar sozinho, eu tenho muito mais liberdade que eu terei quando ele vier morar comigo. E aí ela falou, mas ainda não está na hora. O ano passado, quando ele fez 15 anos, em outubro, eu falei isso para ela falou, eu quero agora que eu não estou aí eu fui falar com ele isso, ele falou, papai, eu nunca recusei ir para o Rio. Sempre gostei do Rio, tenho amigos no Rio. Pela primeira vez na minha vida, eu estou com bons amigos, que eu nunca tive aqui em Brasília. Tem uma turma que não é a turma da sala, é a turma do WhatsApp, 4, 5 pessoas, a gente se fala. Eu não gostaria de ir nesse momento e tal, eu não gostaria de ir, eu estou muito adaptado a Brasília. E aí eu já tinha conversado com a mãe dele, aí nós fizemos uma conversa dessa 3, onde a gente, né, onde primeiro ele ouviu dela, que até então era eu que queria. Eu falei então para a mãe dele, então coloque você para ele, que você que está precisando que ele vá. Você entende que ele vá porque você precisa sozinho. Ele já sabe. Aí fizemos a conversa. Quando ele ouviu a mãe, nós 3 juntos, falando isso, ele falou, né, porque o adolescente, ele sabe o que é melhor para todos, né? Sim. Ele não vai deixar de ser solidário com a mãe. E aí ele falou, então, mas vocês me dão 1 ano a mais para eu poder despedir aqui dos amigos, para eu poder viver essa turma que eu fiz, e aí
Aí eu falei, olha, se sua mãe puder esperar um ano, para mim tá tudo certo, eu estou esperando lá. Aí a mãe topou e falou que, na medida, né, que a gente está analisando, mas que no máximo até o final desse ano, já fomos em janeiro, quando ele esteve no Rio nas férias, escolhemos escola, ele já se integrou ali, tudo. E aí eu, então, sou grato a ela, porque esse movimento, eu sei o quanto é difícil para uma mãe abrir mão desse vazio no ninho, né? Mas, no nosso caso, felizmente, isso se fez possível e talvez também, porque eu também não fiz questão de nada, eu reconheci que tudo tem hora certa para acontecer, né? Então, eu agradeço a ela e ao destino de poder me fazer aprender tanto com meu filho, com os adolescentes das escolas onde eu atuo, e com você, meu caro amigo Tônio, que a gente possa continuar com essas trocas outras vezes no futuro. E presencialmente, principalmente. Presencialmente, por favor. Isso aí é importante. A gente possa continuar essas mediações amorosas aí dessa mesma forma como a gente está fazendo, né? Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado a todos que, como o Tônio falou, passaram por aqui um pedaço. Os que vão assistir, eu peço desculpas mais uma vez pela pouca prática nessa questão aqui da internet, mas a ideia sempre foi fazer no Zoom, porque no Zoom, tendo gravado, depois a gente corta aquilo que talvez, né, tenha sido problemático, e aí a gente pode publicar tanto no Instagram, né, dentro do IGTV, como pode publicar no Facebook. E aí tem o meu canal, Rinaldo Almeida Educador, que é muito recente, eu criei ele para fazer essa live, e meu filho era o único inscrito nele, aí essa semana ele falou, papai, o teu site está bombando, já tinham 5 pessoas inscritas, crescimento de 500%. Muito bom. Um grande abraço para vocês, sigamos com saúde e com coragem. Isso. Saúde e coragem. Desejo muito amor, saúde e coragem para todos nós. Para o Marco Almeida, que também deu um suporte para a gente aí também, né? Nossa, é verdade. O Marco é o meu anjo da guarda aqui nesse processo. Tudo de bom, então. Um abraço a todos aí. Até a próxima.